Te convido a pegar a tua Bíblia essa noite. Glória a Deus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 17. Lucas 17, versículo 32. Lucas, de número 17, versículo 32. Eu vou ler. Quem achou, diga amém. Amém? Eu vou ler, tá bom? Diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Você pode repetir comigo esse versículo? Diga assim: lembre-se da mulher de Ló. Repita de novo: lembre-se da mulher de Ló. Só até aí mesmo. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, fala conosco essa noite, Deus. Nós somos tão carentes de ouvir a tua voz. Amigo Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar, Deus amado, aquilo que o Senhor quer ao nosso coração essa noite. Nós nos colocamos com os nossos ouvidos abertos, ó Pai, para ouvir a tua voz, ó Jesus. Senhor, abre os nossos ouvidos, Pai amado, onde existe um ouvido tampado, ó Deus, aqui nessa igreja, que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais, ó Pai, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Toca na nossa alma essa noite, Deus. Fala conosco, Pai. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Você pode dar um aplauso bem bonito para Jesus? Pode sentar, tá bom? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra para o nosso coração essa noite. Dentro aqui do segundo versículo menor da Bíblia. Pastor, qual é o segundo versículo menor da Bíblia? Lucas 17, 32. Lembre-se da mulher de Ló. Qual seria o primeiro, pastor? Jesus chorou. Pastor, esse versículo tão pequeno, ele pode trazer uma palavra para a nossa vida essa noite? Pode. Porque até mesmo esse versículo não saiu da boca de discípulo, de homem, mas saiu da boca do próprio Jesus. E quando, pelo menos eu entendo assim, existem algumas coisas, a Bíblia ao todo ela é poderosa, quando você lê ela. Mas quando você lê as palavras de Jesus, elas se tornam mais poderosas ainda, essa é a verdade. Quando você lê palavras que o próprio Jesus disse, meu irmão, aí que ela é muito poderosa. E aqui são palavras de Jesus para nós. E eu entendo que as palavras de Jesus, elas sempre vão chegar até nós como uma ordem. Pastor, como uma ordem? Sim, como uma ordem. Como uma ordem que não pode desobedecer. É uma ordem que ele mandou fazer. E aqui as palavras que nós queremos meditar aqui essa noite, é nesse pequeno versículo onde ele nos dá uma ordem. Qual é essa ordem, pastor? Ele manda nós trazermos a lembrança, a memória, ou nós lembrarmos da mulher de Ló. Aí você pode se perguntar aqui essa noite: pastor, lembrar da mulher de Ló? Eu não sei nem quem é o Ló, pastor, quanto mais a mulher dele. Para nós entendermos a história da mulher de Ló e do personagem chamado Ló, nós temos que voltar a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, lá pelos capítulos 16, 17, 18 e 19 de Gênesis. Nesses capítulos vai estar narrando a história de Ló. Aí você poderia perguntar: pastor, quem é Ló na Bíblia? Quem é Ló? Se você for olhar o livro de Gênesis,
você vai ver que Ló, ele é um sobrinho de um homem muito conhecido na Bíblia chamado Abraão. A verdade, um homem a qual Deus ele olhou e falou que dele sairia uma grande nação, uma descendência numerosa. Assim como é as estrelas do céu, a areia do mar, seria a descendência de Abraão. E você conhece um pouquinho da história, que uma das ordens que Deus deu para Abraão foi para que ele saísse do meio da sua parentela. Um certo dia Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai do meio da tua parentela para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Eu só te dou uma confiança, e a confiança é que eu vou ser contigo, tá, Abraão? Você sai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. A única coisa que eu vou te mostrar é que eu vou ser contigo. Mas quando você vai folhear o livro de Gênesis, você começa a perceber que o Abraão, ele saiu, sim, ali do meio de alguma das suas parentelas, mas o seu sobrinho Ló o acompanhou. O seu sobrinho Ló foi de bagagem junto com Abraão nessa viagem. E se você é um leitor da Bíblia, você entende que o Abraão, ele é um homem abençoado por Deus. É tanto que a Bíblia fala que Deus, olhando para Abraão, fala assim: Abraão, sê tu uma bênção, Abraão. Abraão, tu é uma bênção, essa é a verdade. Deus falando para Abraão. Então nós entendemos, como quando lemos a Bíblia, que Abraão, ele foi o homem a qual Deus ele olhou e falou: cara, eu vou te abençoar. Claro. Segundo, não é porque Deus olhou e achou Abraão bonito, não. A verdade é que o coração de Abraão agradou a Deus. E quando o coração de uma pessoa agrada a Deus, Deus ele decide dar todo tipo de milagre, de bênção, de provisão, de tudo na vida dessa pessoa. Uma coisa que tem que agradar a Deus é o teu coração. Se o teu coração for um coração que agrada o Senhor, pode esperar da parte de Deus muitos milagres para a tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então Abraão, ele não foi escolhido para ser abençoado porque era bonito, não, mas porque o coração dele era voltado para o Senhor. E se você ler a Bíblia, você vai entender que o Abraão, aonde ele ia, ele era abençoado. O Abraão, ele era um homem riquíssimo. E eu quero que você entenda que quando a Bíblia chama uma pessoa de riquíssimo, é mais do que rico. É uma pessoa que tem muitas posses, que tem muita grana, é uma pessoa muito abençoada. E quando a Bíblia vai se referir a Abraão, chama ele de um homem muito riquíssimo. E eu sempre entendi uma coisa: se você quer ser um homem abençoado, você tem que andar do lado de pessoas que são abençoadas. Não queira, por exemplo, você ser abençoado andando do lado de alguém que é amaldiçoado. É sem lógica isso. Quer ser abençoado por Deus? Cola em pessoas que são abençoadas por Deus. E sabe quem colou em Abraão? O seu sobrinho Ló. E a Bíblia fala que Ló também ele foi muito rico. Ele foi muito abençoado. É tanto que tem um texto bíblico que fala que Abraão e Ló, eles eram tão ricos que chegou dado o momento da vida deles que eles não poderiam mais ficar no mesmo espaço, porque os seus empregados, os seus pastores de rebanho de ovelha estavam brigando entre si, querendo colocar a ovelha do seu senhor ali na terra. E agora eles estavam tendo confusão, os pastores de Ló com os pastores de Abraão. A Bíblia fala que um certo dia Abraão chega para Ló e fala agora para Ló dessa forma: Ló, é o seguinte, tu é meu sobrinho, você está vendo que os nossos pastores, os nossos empregados estão aí, um brigando com o outro por causa de espaço, e eu quero agora te dar uma sugestão, meu sobrinho. Para onde tu escolher ir, se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós temos que se separar, porque nós somos muito ricos e não dá para ficar no mesmo lugar. E a Bíblia fala que esse Ló,
Não confunda com Jó, é o Ló. Um J faz muita diferença, tá bom? É Ló, estamos falando de Ló, sobrinho de Abraão. Esse Ló, a Bíblia fala que ele olha para o seu tio e fala: tá bom, tio. E a Bíblia fala que o Ló, ele olha no horizonte e ele vê as campinas do Rio Jordão, um lugar lindo, onde passava um rio, onde ele ficou já pensando: aquele rio ali vai ser o lugar onde o meu rebanho vai ali beber daquela água. Campinas tinham no lugar onde Ló avistou. Só existia um porém: o lado das campinas do Jordão existia duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. Se ele olhasse para o outro lado, ele só ia ver deserto. Só deserto, pedra, deserto. Mas quando ele olhava para o outro lado, ele via as campinas do Jordão e já via duas cidades construídas. Sabe qual foi a escolha de Ló? Ele escolheu o lugar mais bonito para ir. Ele escolheu o lugar que, aos olhos dele, aquele lugar era o lugar perfeito para ele levar o seu rebanho e ali ele construir agora a vida dele longe de Abraão. Só tem um detalhe, eu quero que você não esqueça esse detalhe. Pastor, qual é o detalhe? Ficava próximo a duas cidades chamado, repita comigo, Sodoma e Gomorra. Só tinha esse detalhe. Pastor, é um detalhe? É. Mas se você é um conhecedor da Bíblia, você sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela é conhecida como uma cidade pecaminosa. Ela é conhecida como uma cidade prostituída, aonde o pecado era generalizado naquela cidade, mas era bonitinha. E o Ló escolheu ir para lá. E o Abraão, velho, falou: tá bom, tu escolheu para lá, então eu vou para cá, eu vou para o deserto. Vou para o deserto. Mas eu quero que você entenda uma coisa já nesse início, no nome do Senhor Jesus. Eu sempre preguei para essa igreja, quando falo em relação à bênção de Deus, que a bênção de Deus, ela vem para a nossa vida aonde nós estivermos. Se Deus, ele está conosco, como estava com Abraão, para onde Abraão fosse, a bênção ia acompanhar ele. Porque até mesmo nós entendemos que não é nós que temos que correr atrás da bênção, mas é o quê? É a bênção que tem que correr atrás de nós. E o Abraão, velho, ele foi para o deserto. Mas lá num deserto, o Abraão prosperou. O Abraão foi abençoado. O Abraão alcançou riqueza. Pastor, e o Ló? Entenda. O Ló, ele agiu por visão. Ele olhou na direção das campinas e viu que aquilo era bonito. Não, nem ligou se existia cidade pecaminosa lá perto. E ele falou o quê? Opa, Campina Verde, Rio, vou para lá. Mas lá era o lugar da destruição de Ló. Eu quero que essa igreja entenda, no nome do Senhor Jesus, tem coisas na nossa vida que aos nossos olhos humanos até parece bonito. Tem coisas, tem decisões na nossa vida que nós temos que tomar, que aos nossos olhos até parece que aquela é a decisão mais acertada, porque você olha e você acha tudo bonito naquela decisão. O único problema, naquele lugar, o único problema é que você não consultou a Deus para ver se aquele lugar é realmente o lugar que Deus quer que você esteja. Porque uma coisa que eu aprendi quando eu me tornei crente, é que o lugar onde eu devo estar é num lugar chamado centro, repita comigo, centro da vontade de Deus. Eu aprendi isso um tempos atrás. E eu entendo que o centro da vontade de Deus nem sempre vai ser num lugar mais bonito. Não. O centro da vontade de Deus nem sempre vai ser num lugar onde eu olho e os meus olhos ali ficam ali admirados com aquela beleza, nem sempre. Mas uma coisa que eu entendi um tempo na minha vida, quando Deus, ele quer me abençoar, até no lixo,
até numa cidade mais pobre, até num bairro onde ninguém vende nada, não dá nada, mas se Deus quiser me abençoar, no lixo Ele me abençoa, na cidade pobre Ele me abençoa, no bairro periférico Ele me abençoa. Mas a única coisa que eu tenho que fazer, sabe o que é? Pedir direção de Deus e não andar por vista. O Ló, ele olhou e achou bonito e correu para lá, mas ele correu rumo à destruição. A Bíblia fala que existem caminhos que para o homem ele parece perfeito. Aí a Bíblia continua falando e fala assim: mas o final desses caminhos é caminhos de morte. Às vezes vai aparecer algo na tua vida que você vai falar: cara, isso é uma oportunidade na minha vida. Mas às vezes essa oportunidade vai primeiro te prejudicar no teu casamento. Essa oportunidade, ela vai te prejudicar na tua vida espiritual. Essa oportunidade, ela vai prejudicar em você estar presente na criação dos teus filhos. Ela vai trazer alguma coisa de prejudicial para você. Eu entendi sempre, também lendo a Bíblia, que a bênção do Senhor, ela não faz mal a ninguém. Entenda isso. A bênção do Senhor, ela não faz mal, ela faz bem. Mas existem oportunidades na nossa vida que às vezes nós vamos olhar e falar: mas vai ser bonitinho. Mas se nós não pedirmos discernimento e orientação de Deus, sabe o que pode acontecer? Nós podemos caminhar para um abismo. Caminhar para um abismo. Eu já vi diversas pessoas, essa é a realidade. Por exemplo, terem uma oportunidade na vida, ainda mais dentro da igreja, terem uma oportunidade, sei lá, de um emprego, de uma viagem, alguma coisa. E a pessoa não pediu orientação de Deus para ver se aquilo é de Deus ou não. Aí essa pessoa se engata naquela oportunidade. A primeira coisa que prejudica a vida dela é a vida espiritual. A vida espiritual. Eu sempre entendi uma coisa, eu quero que essa igreja me compreenda e entenda. Uma pessoa, ela pode ser crente aonde for. Ela pode. Se ela for para o Iraque, se ela tiver um coração temente a Deus, ela vai ser crente lá. Se ela for para o interior, para o sítio, se tiver um coração voltado para Deus, vai ser crente lá. Mas eu sei que existem pessoas que não têm estrutura para ter algumas oportunidades na vida. Tem pessoas que não têm estrutura, por exemplo, em passar uma temporada da vida sem frequentar uma igreja. Tem pessoas que não têm estrutura. Tem pessoas que não têm estrutura para que uma oportunidade apareça, por exemplo, de trabalho. E às vezes o trabalho é aquele trabalho de plantão que você tem que trabalhar às vezes um dia sim, outro não. Tem pessoas que não têm essa estrutura de trabalhar às vezes de plantão e ter uma vida espiritual em dia com Deus, em outras palavras, congregar. Eu já vi pessoas, essa é a realidade, não terem estrutura para estudar em escola. Uma pessoa que começa a estudar na escola, não que seja errado você ir lá estudar, porque você pode estudar e continuar sendo crente, mas tem pessoas que não têm estrutura. Essa oportunidade para essa pessoa, ao invés de ser bênção, porque aos olhos, igual aos olhos de Ló, é uma oportunidade para crescer na vida, crescer em conhecimento. Mas muitas pessoas não continuam crente, por exemplo, na escola. Existe uma pesquisa, isso eu vi há algum tempo, pesquisa de pessoas que entram na faculdade. Crente que entra na faculdade. E essa pesquisa fala que, existe essa pesquisa, que até o terceiro período de uma faculdade, a pessoa crente que entra, acho que é uns 80%, 85%, eles continuam crentes. Agora, depois do quarto período para lá, 85% desvia da presença de Deus. Aí você se pergunta assim: pastor, mas essa oportunidade
não é uma oportunidade para crescer na vida? Sim. Mas o coração da pessoa não tinha estrutura para ela ter aquele tipo de oportunidade. Então, pastor, o que nós devemos fazer, pastor? Nem sempre olhar aquilo que é bonito é de Deus para a tua vida. Nem sempre aquilo que você olha e fala assim, cara, isso daqui é para mim. Isso aqui é perfeito, nem sempre. Porque se você dobrar o teu joelho e começar a falar com Deus, pode ter certeza, Deus ele vai te dar uma orientação. E se a orientação de Deus for assim, olha, não vá para as Campinas, mas vá lá para o deserto, confie que Deus vai te prosperar lá no deserto. Aonde você for, Deus ele vai te prosperar. E esse Ló, sobrinho de Abraão, ele começou a sua trajetória de vida, a verdade é, com os olhos humanos, indo para perto de uma cidade pecaminosa, prostituta. É tanto, vou aqui resumir, que em dado tempo, se você for ver lá em Gênesis, o pecado daquela cidade já tinha chegado tanto nas narinas de Deus, com fedor, porque o pecado fede, e tinha chegado nas narinas de Deus, que chegou um tempo que Deus olhou para aquela cidade e falou, vou destruir essa cidade, não vou ter pena deles. A Bíblia fala que três anjos, eles vão na casa de Abraão. O Abraão, como um bom servo, recebe os três anjos da melhor forma possível, mas aqueles três anjos estavam na terra com uma missão. Qual é a missão, pastor? Destruir Sodoma e Gomorra. E uma coisa interessante no texto da Bíblia, quer que você atente os teus ouvidos para mim aqui essa noite, é que os anjos falam a missão para a qual eles estavam na terra. E a Bíblia fala que Abraão, conversando com aqueles anjos, ele tenta ainda aliviar a pele daquela cidade, ele tenta ainda mudar o pensamento de Deus, essa é a realidade. E numa das conversas de Abraão com os anjos, Abraão começa a falar assim para os anjos, mas não é justo destruir o ímpio com o justo. Vocês acham justo isso? Não. E Abraão começa a dialogar e falar assim, e se lá na cidade de Sodoma tiver 50 justos, vocês vão destruir aquela cidade? Os anjos, que é uma teofania de Deus, que é o próprio Deus também falando, olha para Abraão e fala, não, Abraão, se tiver 50 justos, nós não destruímos a cidade. E Abraão coça a cabeça. A realidade é que Abraão sabe que não tem 50 justos lá. E Abraão começa a diminuir agora e fala, mas e se tiver 45? Se tiver 45, Abraão, também nós não destruímos a cidade. E Abraão coça a cabeça de novo, porque ele sabe que não tem 45 lá. E ele vai abaixando agora, e se tiver 40? E os anjos falam para Abraão, se tiver 40, nós não destruímos. Se tiver 40 justos, aquela cidade, ela não vai ser destruída. Ele vai descendo, se tiver 20, se tiver 15, até chegar a 10. E se tiver 10, Senhor? Se tiver 10, aquela cidade ela não vai ser destruída, tá, Abraão? Mas Abraão parou a conversa. A Bíblia fala que agora aqueles anjos seguem em direção a Sodoma e Gomorra. Sabe quem é a primeira pessoa que aqueles anjos veem na porta da cidade? Ló. E a Bíblia fala que agora aqueles anjos se apresentam para Ló e fala qual é a missão que eles vieram da parte de Deus. E uma coisa que eu quero que vocês, se tivesse 10, a cidade não ia ser destruída. 10. Mas sabe quantas pessoas existiam naquela cidade? Justa mesmo? Só Ló. Só ele. A Bíblia tem um texto bíblico que compara e fala que Ló ele era um homem justo. Só ele de justo numa cidade pecaminosa. Então,
qual é o veredito? Vai ter que ser destruída, só tem um. Só tem um. Eu quero que você entenda uma coisa sobre o juízo de Deus. A Bíblia fala que não acontece nada nas nossas vidas sem que antes Deus ele avise pelos seus profetas. Nada que acontece na vida de crente acontece sem antes ser avisado. Pastor, Deus sempre avisa? Deus sempre avisa. Deus tem as suas formas de avisar. Deus tem as suas formas de falar. Mas falar que Deus ele pega alguém desprevenido, Deus ele não faz isso. A verdade é que Deus ele nunca vai pegar alguém desprevenido. Sempre quando o juízo de Deus for aplicado na vida de uma pessoa, sempre Deus vai avisar primeiro. Sempre. Se você olhar para o mundo hoje e saber que daqui a algum tempo um juízo vai ser aplicado ao nosso mundo. Pastor, qual é o juízo que vai ser aplicado ao nosso mundo? Todos aqueles que não têm Jesus como Salvador, um dia irão para o inferno. Mas tu acha que Deus não está avisando isso, não? Deus está avisando. E Deus está avisando até demais, essa é a verdade. Se você for numa esquina, tem pessoas pregando com caixa amplificada, falando sobre céu, falando sobre Jesus. Se tu dá uma andada hoje na cidade de Porto Velho, tu vai ver igrejas com portas abertas. Sabe o que as igrejas estão falando? Pregando sobre Bíblia. Se tu liga uma televisão, se tu coloca no canal 6, vai ter uma programação da Mundial lá. Fala-se sobre Jesus. Então todas as vezes que um juízo vai ser aplicado, Deus, ele fala, olha, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Uma coisa que eu entendo, ainda mais quando é juízo, entenda. Juízo para ser aplicado para toda a humanidade. Juízo. Como, por exemplo, se você ler um dos livros onde tem crente que tem medo de ler livro do Apocalipse. Sabia que tem? É claro que o livro do Apocalipse ele não pode ser entendido de uma forma literal. Mas tem pessoas que mistificam o livro do Apocalipse e nem abrem a Bíblia para lê-lo. Eu já ouvi da boca não sei de quem, muito tempo atrás, que uma pessoa leu o livro do Apocalipse todo e ficou doida. Eu já li o livro do Apocalipse várias vezes, nunca fiquei doido. A única doidura que deu na minha vida foi ficar doido por Jesus. Mas se você for no livro do Apocalipse, você vai ver os cálices da ira de Deus, que vão ser derramados em um período na Bíblia chamado, que vai acontecer na terra, chamado a grande tribulação. A ira de Deus derramada sobre a humanidade. Mas entenda uma coisa essa noite. Se você é filho de Deus, todas as vezes que a ira de Deus vai ser derramada de uma forma, vamos se dizer, de uma forma macro, de uma forma geral sobre o mundo, sabe o que Deus ele faz primeiro? Deus ele retira os seus daquele lugar para depois derramar a sua ira. Sério, pastor? Sério. Sempre Deus ele faz isso. Quando é geral é assim. É um Noé, que certo tempo ali do tempo de Noé, Deus vai trazer juízo sobre o mundo, vai matar todo mundo e manda um dilúvio. Mas sabe o que Deus ele faz? Ele tira o justo Noé com a sua família para dentro da arca, e Noé não é atingido por aquele dilúvio. O Ló, ele é justo, e eu sei que quando Deus ele é Deus de misericórdias, essa é a verdade. Não, quero que você entenda uma coisa, não que a salvação possa ser alcançada através de outra pessoa. Por exemplo, o pai não pode salvar a vida do filho, porque a salvação ela é individual, salvação. Mas se eu, por exemplo, vamos colocar eu como exemplo, se eu sou uma pessoa que não sou crente, mas o meu pai é crente, pelas misericórdias de Deus e pelas orações do meu pai, Deus ele vai me abençoando.
Deus ele vai me dando o livramento. Deus ele é misericordioso. Quando você está perto de um justo, pode ter certeza, Deus ele vai te abençoando. E o justo Ló, ele tinha a esposa e as suas filhas, que em momento nenhum a Bíblia fala que elas eram justas, somente ele. Mas quando Deus ele foi tirar Ló ali do meio daquela cidade, tirou juntamente com a sua esposa e com as suas 2 filhas. É claro que o texto fala que os anjos mandou anunciar para toda a família, até os genros, aqueles que estavam ali na iminência de um dia casarem com as filhas de Ló. O Ló foi lá falar para eles: olha, vamos sair daqui, que essa cidade vai ser destruída. Mas a Bíblia fala que os genros levaram na brincadeira aquilo que Ló estava falando, falaram: que isso, Ló? Você está ficando doido? Nós não vamos para lugar nenhum. Tá bom. E a Bíblia agora fala que os anjos, eles apressam Ló e a sua família. E olha só a misericórdia de Deus. Entenda aqui essa noite, a misericórdia de Deus. Deus avisa que vai ter juízo naquela cidade de Ló. E mesmo Deus avisando para Ló e sua família, a Bíblia fala, o texto da Bíblia fala, que eles ainda começam a demorar naquela cidade. Tu já viu mulher se arrumando, por exemplo, para viajar? Ou mulher se arrumando para ir para o encontro com Deus? Era aquele preço, e coloca coisa aqui, coloca coisa ali, e a bolsa sempre é aquelas bolsas enormes. Você consegue agora imaginar as 2 filhas de Ló, mais a esposa, colocando aquelas coisas dentro da bolsa e demorando. E o dia já tinha raiado no sol. E os anjos ali esperando. Mas em dado momento a paciência dos anjos acabou. A Bíblia fala, os anjos pegam eles pelas mãos e começam agora a trazer eles e mandar: olha, corre para os montes. Corre para os montes, para você e tua família se salvar, ó Ló, corre. O texto bíblico fala que Ló olha para os anjos e fala assim: mas deixa nós corrermos para aquela outra cidade, lá perto dos montes, pode? A Bíblia fala que os anjos falam assim: tá bom, corre para lá, mas corre depressa, tá bom, Ló? E agora aqueles anjos dão uma ordem para Ló e a sua família. Sabe qual é a ordem? A ordem é essa, fala assim: Ló, corre para aquela cidade perto dos montes, mas uma coisa você tem que fazer com a tua família. Sabe o que é? Não olhe para trás. Só isso. Se vocês não olharem para trás, vocês vão se salvar. E a Bíblia agora fala que aquela família começa a correr para os montes. E você conhece a história. Você conhece a história. E quando eles estão fugindo para o monte, correndo, quando de repente eles escutam atrás deles, fogo caindo do céu. A Bíblia fala que enxofre também caía do céu sobre aquela cidade. Eles tinham uma ordem: não olhar para trás. Mas uma das coisas que todo ser humano é, sabe o que é? Curioso. O ser humano ele é curioso. E o Ló com a sua filha e com a sua esposa não era diferente. Mas eu quero que você entenda apenas uma coisa aqui essa noite, no nome do Senhor Jesus. Ordem de Deus é para ser executada da forma que foi dada. Você não pode pegar uma ordem de Deus e falar assim: mas eu posso fazer de outra forma essa ordem. Deus mandou fazer isso? Não, mas eu vou fazer a mesma coisa de outra forma. Não. Toda ordem que Deus ele dá para o seu povo tem que ser executada daquela forma. Se o homem tentar dar uma ajeitadinha, falar: não, eu vou fazer assim, vou fazer acolá, pode ter certeza, você já está debaixo de desobediência. Porque a desobediência não é você. A desobediência é quando você desobedece também parcialmente. Quando você faz apenas 50% daquilo que alguém mandou você fazer,
Sabe o que é isso? Desobediência. Obediência na Bíblia é quando você cumpre integralmente alguma coisa que alguém mandou te fazer. Se você fez apenas pela metade, é desobediente. E a ordem que Deus deu para Ló e sua família é: vá e não olhe para trás. Mas em dado momento a Bíblia fala que a mulher de Ló, que é esse texto onde Jesus aqui falou para nós em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe o que ela fez? Ela olhou para trás. No momento que ela desobedeceu à ordem de Deus, a Bíblia fala que ela pereceu. Ela morreu e se transformou, você sabe disso, numa estátua de sal. Morreu, desobedeceu, morreu, virou uma estátua de sal e ficou ali pelo caminho. Pastor, por que Jesus ele manda nós lembrarmos da mulher de Ló, pastor? Lembrar dessa mulher que virou uma estátua de sal porque olhou para trás, pastor? Eu entendo que nós podemos aprender muitas coisas com essa mulher. O interessante é que Jesus ele poderia muito bem mandar nós lembrarmos de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque foram homens que fizeram coisas extraordinárias diante de Deus. Mas é um pouco confuso quando Jesus ele manda nós lembrarmos de uma cena de desobediência. Ele manda nós lembrarmos de uma cena na Bíblia que não glorificou a Deus em nada. Mas sabe o que eu entendo? Essa é a realidade. Sabe por que a Bíblia é um livro verdadeiro? Pastor, por quê? Porque a Bíblia, ela não esconde os defeitos dos homens e mulheres que existem na Bíblia. Se você for ler a história de Moisés, de Abraão, de Davi, de Isaac, todos os homens de Deus que existem na Bíblia, você vai sempre ver relatos de exemplos ruins. Aí você pode falar assim: pastor, se eu ler a Bíblia, eu vou ver um exemplo ruim de Abraão? Vai. Abraão mentiroso. Pastor, se eu ler a Bíblia, eu vou ver um exemplo ruim de Moisés? Vai. Moisés um assassino. Eu vou ver um exemplo ruim de Davi? Pastor, vai, um adúltero. Todos os personagens da Bíblia, a Bíblia relata as suas quedas, relata os seus exemplos ruins. Se fosse um livro falso, vou te falar bem sinceramente, se fosse um autor de um livro falso, ele poderia muito bem pensar assim: não, se eu colocar os defeitos desses homens, as pessoas não vão acreditar tanto assim, então, não. Mas a Bíblia é um livro tão verdadeiro que ela coloca também os defeitos. E uma coisa que nós temos que entender essa noite, sabe o que é? Que nós aprendemos com exemplos ruins. Pastor, nós aprendemos com exemplos ruins? Sim, nós aprendemos. E quando Jesus ele manda lembrar de algo, ele não manda lembrar das qualidades de algum patriarca lá do Gênesis, não. Mas ele manda lembrar de uma desobediente, que não tem nome. Manda lembrar de uma cena de desobediência da mulher de Ló. Aí nós começamos a entrar e tentar aplicar isso para a nossa vida. Basicamente o que a mulher de Ló ela fez, sabe o que foi? Olhar para trás. Você pode falar assim: pastor, ela só olhou para trás e Deus matou ela. Foi. Só deu aquela olhadinha e Deus já passou o cerol. Mas se você entendesse que existe algo mais profundo que está no coração daquela mulher. Sério, pastor, no coração dela é. Porque não foi só aquela olhadinha de curiosidade, não. Mas sabe o que estava no coração daquela mulher?
um apego às coisas daquela cidade, um apego àquela cidade. Em outras palavras, ela estava correndo em direção à salvação, mas o coração dela tinha ficado lá naquela cidade. E eu não sei se você sabe, mas o coração de todo crente, ou ele está 100% em Deus, ou se ele tiver 50% Deus, ele já não aceita. Sério, pastor? Sério. E um dos erros daquela mulher, sabe qual foi? Foi esse. Porque ela estava quase chegando para ser salva, mas enquanto ela estava caminhando, correndo, o coração dela tinha ficado lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Você já ouviu aquela frase? Que é fácil tirar o povo do Egito, o difícil é tirar o Egito do povo. Essa frase ela serve para crente, porque se o Egito, na tipologia bíblica, ele simboliza o mundo, Canaã simboliza o céu. Aí eu e você um dia saímos de onde? Do mundo, do padrão mundano que existe lá fora. Pelo menos isso era para ser feito, sair do padrão do mundo lá fora. Mas sabe o que acontece hoje no meio da igreja? É muitas pessoas que até vieram, estão caminhando, vieram para a igreja, saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E se o Egito não sair do coração, eu quero que você entenda no nome do Senhor Jesus, jamais você poderá chegar à terra que mana leite e mel, que é Canaã. Sabe por quê? Porque existe um bloqueio no teu coração. Uma coisa que Deus ele quer tratar conosco essa noite, sabe qual é? É tratar o nosso coração. A Bíblia fala que do coração procede todo tipo de coisa ruim, procede do teu coração. Está lá no teu coração. Não é que de uma hora para outra aquilo nasceu, não, já está lá, enraizado. Uma coisa que eu falo sempre nesse altar, que eu repito: o ímpio lá fora, ele precisa de salvação. Agora eu e você que estamos aqui dentro, sabe o que nós precisamos? De libertação. E uma das coisas que nós temos que se libertar dia após dia, sabe o que é? Do mundo lá fora, dos apegos às coisas lá fora. Porque se nós estivermos até caminhando, correndo em direção à salvação, mas se o nosso coração tem resquícios, tem saudade, ou de vez ou outra, nós aí estamos aí com um pé lá ainda, pode ter certeza, uma hora você vai morrer, ou uma hora você vai se tornar uma estátua de sal. Sério, pastor, sério. Se nós começarmos a pedir para Deus, para que o nosso coração ele possa receber essa libertação de Deus, pode ter certeza, você vai chegar em Canaã e vai ser salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas você tem que querer, você tem que pedir. Uma das coisas que eu aprendi um tempo na minha vida, sabe o que é? É que não existe ninguém que durma crente e acorde desviado. Pastor, não existe. Todo aquele que um dia levanta e fala assim, vou desviar, é porque o coração dele já veio caindo, e chegou um momento que aquilo agora transbordou no coração dele. Ninguém acorda um dia e fala, hoje eu vou beber cachaça. Não, ele já veio caindo no coração. E é algo que nós temos que nos preocupar, essa é a verdade. Porque se o nosso coração ele não estiver totalmente em Deus, ele vai nos tirar da eternidade na presença de Deus. A mulher de Ló,
o coração dela ficou lá naquela cidade. Ela olhou para trás e sentiu sim saudade de tudo aquilo que ela vivia lá. E o juízo dela foi morte. Mas ela quase foi salva. Por pouco ela não foi salva. Se não fosse o quase, ela estaria salva. Uma das frases que eu sempre falo nessa igreja, sabe qual é? É que não importa a forma que nós começamos a nossa caminhada cristã, o que importa é a forma que nós vamos terminar ela. É isso que importa. O quase chegar no monte é a mesma coisa que nada. O quase alcançar a salvação é a mesma coisa que nada. Seria a mesma coisa de uma pessoa passar 40 anos na igreja e um dado dia ela fala assim: não quero mais, vou desviar. No outro dia ela morre. Vai para onde, pastor? Para o inferno. E aí, pastor, Deus não vai levar em conta os 40 anos que ela passou servindo a igreja, fazendo a obra de Deus? Não! Porque não é quase alcançar a salvação. Não, não é quase. A corrida tem que ser completada. A caminhada tem que chegar no final. Se você não passar pela linha de chegada, você não completou a sua caminhada. E uma coisa que nós temos que entender quando nós falamos de caminhada cristã, a caminhada cristã é sempre para frente. A caminhada cristã é sempre olhando para frente. Você não vê na Bíblia alguma referência de alguém que um certo dia da sua vida, ele olhou para trás, e a Bíblia traz isso como sinal de bênção, não. Mas quando você olha na Bíblia, toda referência de alguém olhando para trás, olhando lá para o mundo, é sinal de condenação. É um povo que Deus tira do Egito, começa a caminhar pelo deserto, mas em dado momento daquela caminhada, Deus dando maná, Deus fazendo água sair da rocha, Deus colocando nuvem para que o sol não queime a pele daqueles israelitas, Deus colocando coluna de fogo para que o frio não mate aqueles israelitas à noite. Mas mesmo Deus fazendo isso tudo, sabe o que eles faziam? Olhava para trás. Chegou um certo dia para Moisés e falou: ah, Moisés, nós estamos sentindo falta do Egito. Lá no Egito nós tínhamos pepino, peixes para comer, e aqui nós só temos maná. Ah, que saudade do Egito. Deus ficou furioso com aquele povo, aonde Deus ele deu um veredito. Ah, é? Vocês começaram a caminhada e olharam para trás? Isso aí Deus faz algumas vezes, tá bom? Mas nós estamos na graça hoje. Mas olha só o que Deus ele fez lá na lei. Por causa dessas desobediências de vocês, nenhum que saiu lá do Egito vai entrar na terra que mana leite e mel. Nenhum! É tanto, se você for ler o texto bíblico, 3 pessoas entraram na terra que mana leite e mel: Josué, Caleb e o sacerdote Eleazar. 3 pessoas que saíram de lá. A geração que entrou na terra prometida foi a geração que nasceu no deserto. Mas aqueles que saíram e murmuraram e olharam para trás, ninguém, todo mundo morreu. Enquanto o último não morreu no deserto, a Bíblia fala, não entrava. Quando o último morreu, que saiu de lá, opa, agora era nova, vamos entrar agora na terra. Josué, você é o capitão, você está na frente, vamos agora guerrear contra aqueles que estão na nossa terra. Olhar para trás na Bíblia Sagrada não é coisa boa. Muito tempo atrás, quando eu fui consagrado na igreja, diácono da igreja, meu pastor sempre contava uma história, e aquela história entrou no meu DNA. Ele falou que quando ele foi consagrado a pastor, e no dia da consagração dele foi consagrado uns 20 e poucos pastores, e ele foi consagrado de última hora. E ele fala que o único pastor naquela consagração que chorava, que as lágrimas molhavam a camisa, era ele. E alguns irmãos olhavam assim: coitadinho,
deve estar bem em pecado, alguma coisa assim. Aí ele conta que, sabe por que ele chorava? Porque ele lembrava de um versículo da Bíblia, aquele que diz dessa forma: aquele que põe a mão no arado, aquele que põe a mão na obra de Deus e olha para trás, Deus não sente prazer na alma dessa pessoa. Ele estava entendendo naquele momento que o caminho que ele estava decidindo trilhar era um caminho sem volta. Era um caminho que ele não podia mais voltar, ele estava aceitando. E se ele tivesse aceitado, ele não podia mais olhar para trás. Se olhasse, o próprio Deus fala: não sinto prazer na tua alma. Esse versículo também me acompanhou quando eu fui consagrado a diácono. Um dia da minha consagração eu estava lá chorando. Pastor, por que chorando? Porque eu estava lembrando das palavras do meu pastor e eu estava entendendo aquelas palavras entraram em mim e eu entendi: Sansão, tu aceitou um caminho sem volta. Eu falei: Deus, eu aceitei um caminho sem volta. Eu não posso mais olhar para trás não, né, Deus? Pode não. E até hoje eu levo esse versículo dentro da minha alma. Retroceder e olhar para trás, não. Apenas olhar para Cristo que está na minha frente. Mas eu quero que você entenda uma coisa essa noite, que isso aí não serve só para a área ministerial. Mas se eu te dissesse que quando você entrega a tua vida para Jesus, também é um caminho sem volta. Quando você decide entregar a tua vida para Jesus, você está colocando a tua vida na mão de Deus. Não existe essa de falar assim: não, pastor, eu tenho um plano, e o meu plano é esse, eu vou entregar minha vida para Jesus, mas daqui a 2 anos, né? Aí eu vou dar uma desviadinha, aí eu vou voltar, aí eu vou continuar. Não pode, não tem plano B quando você entrega a tua vida para Jesus. Lá no meu trabalho, um dia desse, o irmão perguntou, o varão lá: tem quantos anos você está na igreja? 15 anos. E ele já foi direto. Mas nesses 15 anos eu dei uma desviada, né? Eu falei: não, 15 anos foi na presença de Deus, nunca saí não. Tive um momento de fraqueza, mas sempre eu levantei e prossegui olhando para Jesus. Ele olhou assim, desviado. Uma coisa que eu e você temos que entender essa noite no nome de Jesus: a nossa caminhada, ela é uma caminhada sem volta. No dia que você entregou a tua vida para Jesus, no dia que você decidiu servir a Jesus, você se entregou para Ele. Você não se entregou para passar uma temporada, não. Você se entregou, você entregou como um sacrifício. Seria igual a mãe de Samuel. Samuel nasceu e ela entregou Samuel no altar do Senhor. E agora Samuel, ele estava predestinado, foi predestinado a ser sacerdote. É triste, essa é a realidade, quando nós vemos algumas pessoas olhando para trás na caminhada cristã. Se eu te falar que eu me alegro, não, eu já chorei muito por pessoas que andaram do meu lado e um certo dia eles decidiram não mais andar. É triste. É claro que se Deus ele trazer uma compreensão no teu espírito essa noite, e você entender que jamais na tua caminhada você pode olhar para trás. Você pode até na tua caminhada caminhar, ou então ir trotando. Você pode até dar uma paradinha para você recompor o teu fôlego. Continua. Mas jamais você pode parar e olhar para trás, porque isso é sinal de desistência. Uma das coisas que eu quero que você entenda essa noite é que assim como veio o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra,
e apenas Ló e as suas 2 filhas, eles foram salvos. A sua mulher ficou lá, olhou para trás, morreu, virou estátua de sal. Assim também virá um juízo sobre a nossa terra. Sabia disso? Sabia que existe o porvir, juízo que está por vir ainda sobre essa terra? E não é pouco, não é muito, essa é a verdade. É muito. Mas uma coisa que eu quero que você entenda: apenas aqueles que obedecerem fielmente a voz do anjo de Deus, a voz de Deus que é: vá para as montanhas e não olhe para trás, apenas aqueles que obedecerem esse Deus se livrarão do juízo que vai ser derramado sobre essa terra. Somente esses. O meu conselho hoje pastoral para essa igreja, sabe qual que é? Não queira passar pelo juízo que está por vir. O Covid não é nada diante do juízo que está por vir. A luta que você passa na tua vida não é nada diante daquilo que está por vir. Guerras que existem hoje entre países não é nada diante daquilo que está por vir. Pastor, isso é palavra... O senhor está declarando coisa ruim sobre o mundo? Não tem como falar que vai melhorar tudo. Não. Mas o tempo que nós vivemos hoje, ele se afunila para o fim. E quando você vê a Bíblia, você entende que o fim de todas as coisas na terra é momento de destruição. O fim, quando se afunila para o fim de todas as coisas nessa terra, meu irmão, as coisas elas vão piorar mais ainda, essa é a verdade. Não fique pensando você e falar assim: pastor, agora passou-se o Covid, graças a Deus, e agora as coisas podem melhorar, vão melhorar, né, pastor? Vai nessa. Jesus, ele está às portas, essa é a verdade. E quanto mais ele se aproxima, todos os acontecimentos que é para acontecer vão acontecendo. Um dos desejos que Deus ele tem para mim e para você, eu quero que você entenda, é nos tirar desse juízo que está por vir. Sabe qual é a forma que ele vai nos tirar desse juízo? Através do rapto da igreja, através do arrebatamento da igreja. É dessa forma que ele vai nos tirar de todo o juízo que está por vir sobre essa terra. Mas nós temos que olhar para frente e perseverar. O conselho que eu te dou hoje dentro dessa palavra é: olhe para frente, porque um dia toda perseverança que você teve em olhar para frente e caminhar, você um dia vai falar: rapaz, não é que valeu a pena eu ter perseverado nessa caminhada cristã? Quando você estiver no céu, sentado numa mesa onde a Bíblia fala, e você olhar para o lado e ver Abraão, olhar para o outro e ver Jacó, olhar para o outro e ver Isaac, olhar para o outro e me ver, tu vai falar assim: rapaz, valeu a pena. Valeu a pena ser crente. Então eu quero que você entenda, nós não fomos criados para o juízo vindouro, nós fomos criados para um dia estar ao lado do Senhor, tá bom? Então, caminhe. Se não der para caminhar, ande. Pastor, não estou conseguindo andar. Rasteje, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Faça isso e pode ter certeza, você vai alcançar salvação. Não vai ser que você não vai fazer parte dos quase, não. Você vai ser salvo em Cristo Jesus, em nome de Jesus, tá bom?